Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, apareceram alguns comentários, né, em relação ao seja membro do clube e eu vou aproveitar esse comecinho antes de dar as respostas da correção para falar, né, e tirar exatamente essas dúvidas. Então, na verdade, o clube, né, do meu canal é um apoio, ou seja, né, ele vai desprender de algum valor. Então, existem 3 níveis, né, onde cada nível vai te dar uma quantidade de benefícios, sempre acumulativo. Tá? Então, quando você clica lá em Seja Membro, vai ter a descrição, o que é, qual o valor e os benefícios que isso vai te trazer. Em relação, né, ao que as pessoas às vezes falam assim, eu queria ser membro, mas eu não tenho dinheiro. Na verdade, essa é um patrocínio, tá, para o canal. Vocês sabem a dificuldade que é fazer um vídeo desse, manter a frequência, né? Então, e a ajuda ao canal permanecer com a qualidade e a frequência que a gente vem postando os vídeos, tá? E pensando aí, tá, em relação às avaliações que vão acontecer em janeiro, um dos benefícios é exatamente praticamente uma aula particular, né? De repente, aí, se você fosse verificar, né, o valor de uma aula particular, eu tenho certeza que você sendo membro, esse valor é muito menor, muito menor. Então, não deixem, tá, de clicar na aba aí do Seja Membro, verifique, né, os valores e os benefícios e venha participar do clube. Bom, nós estamos então estreando esse PET 6. Algumas escolas aí estava previsto para começar agora sexta-feira, né? Então esse vídeo vai ao ar quinta-feira, ele está teoricamente adiantado aí, né? Às vezes os jovens prodígios ficam pedindo para liberar a correção quanto antes. Mais uma vez eu explico. Os vídeos são de correção. A atividade você já deve ter feito, né? Lendo o material e procurando as respostas no PET. Então, essa primeira semana, né, fala sobre a vida e evolução, o objetivo de conhecimento, os micro-organismos e a saúde pública. Um tema bem atual e interessante, que vocês vão achar na página 34 e 35. Bom, a primeira questão é a seguinte. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Quantas vezes você já também, né? O papai e a mamãe já deve ter levado você num pronto-socorro, no hospital, e aí você estava passando muito mal e falou assim, é só uma virose. Isso é comum. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que podem variar desde uma simples gripe, né, até a AIDS, que é uma doença que acaba com o sistema imunológico da pessoa, né? Vocês já devem ter ouvido falar, é uma doença sexualmente transmissível. De acordo com seus conhecimentos sobre viroses, cite 3 doenças causadas por vírus. Bom, então a imagem aí é exatamente a que a gente tem no PET. Deixa eu dar um close aí, né? Exatamente onde estão essas doenças, né? Então lá, nesse trechozinho, né? Fala, são responsáveis por inúmeras doenças os seres humanos como cachumba, rubéola, raiva, sarampo, dengue, gripe, resfriado, herpes, febre amarela, AIDS, entre outras, tá? Então, como resposta aí dessa primeira questão, você pode colocar dengue, gripe e febre amarela. São 3 doenças que você muito provavelmente já ouviu falar, tem várias campanhas relacionadas a isso e são 3 viróticas, né? Número 2, o Covid-19, o HIV e o influenza vírus são exemplos de vírus envelopados. Explique o que são vírus envelopados. Bom, o nome já está dizendo, né? O que é um envelope? Na verdade, esses vírus são chamados assim por possuir uma membrana rica em lipídios, né? Que é gordura, que envolve a partícula viral externamente, tá? Então aí tem um acréscimozinho, né? Se você quiser ler e acrescentar ao seu material também,
até mesmo por conta de conhecimento. E a imagem que o vírus traz, né, que o PET traz do vírus, melhor dizendo, é exatamente em relação a esse envelope. Para que fique um pouco mais claro, né, eu trouxe um com o vírus nu, sem o envelope, e o outro envelopado. Então, o envelope é exatamente essa estrutura que aparece na imagem. Bom, a número 3, né? Leia o texto a seguir e depois assinale verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Então ele traz aí, né? Ir ao hospital diante de qualquer sintoma. Então são algumas orientações que você já deve conhecer e se não conhece, já leu. Então vamos para as afirmações, né? Para saber se as frases são verdadeiras ou falsas. Devemos encontrar os amigos nessa pandemia? Não devemos, né? Apesar de estar acontecendo muito, mas como a gente ainda não tem a vacina, a gente ainda não deve procurar os amigos, muito menos fazer aglomerações. Se a pessoa tiver sintomas leves de gripe, ela deve procurar atendimento médico? Também não. Nós sabemos que, apesar de estarmos em pandemia, o vírus da gripe continua por aí. Então, o ambiente hospitalar, agora, nesse momento, deve ser evitado, a não ser que seja em última situação, né? Em último caso. A falta de ar é um sintoma do coronavírus? É verdadeiro, apesar de não ser único exclusivamente, né? Mas, no caso, em relação ao texto, ele é um sintoma do coronavírus e é por isso que as pessoas, né, que têm problemas respiratórios correm um risco maior. Os casos suspeitos deverão ser acompanhados o caso de suspeitos, né, deverão ter acompanhamento adequado. Isso também é correto, né? Ele tem que acontecer de maneira correta e adequada. Então, no caso de suspeita, né, geralmente a pessoa fica de isolamento. Se ficar em observação em casa, ver que os sintomas estão se agravando, aí sim deve procurar um acompanhamento médico e adequado. A maioria dos infectados tem manifestações leves? Na maioria das vezes sim, até sintomáticas, né? A gente sabe que muitas pessoas às vezes já foram contaminadas, mas o vírus ou passou com sintomas bem leves ou nem se manifestou. E os profissionais de saúde recebem capacitação? Sim, né? Eles estão todos preparados exatamente para poder cuidar daqueles que não têm o preparo ou a capacitação. Número 4. De acordo com a imagem sobre a pandemia do coronavírus, assinale com X as respostas verdadeiras. Então tem aí, né, algumas informações que você já leu, você deve estar acompanhando também pela televisão. E as questões são essas, né? O vírus é transmissível pelas mãos? Bom, aqui eu fiquei com uma certa dúvida, mas eu marquei como sim. Tá? O vírus é transmissível pela mão desde que ele esteja contaminado. Tá? Então, é por isso que a gente tem usando álcool em gel e lavando as mãos com a maior frequência, né? Com muito mais frequência do que antigamente. De acordo com o globo terrestre, somente a China, a Itália e o Brasil estão com casos de contaminação? Lógico que não, né? Essa está errada. As partículas respiratórias espalham o vírus? Sim, né? Essa está correta e a gente marca também. O vírus já se espalhou por muitos países ao redor do mundo? Sim, com certeza. Por isso que a gente não marcou a segunda, né? Porque ela já está em vários outros países. Não devemos nos cumprimentar com as mãos para evitar o contágio? Sim, está correto, né? Devemos evitar falar muito próximos aos outros, observando sempre uma distância mínima de 1 metro. Na verdade, essa distância às vezes é até mais de 1 metro, né? Deveria ser mais de 1 metro, mas de pelo menos 1 metro. Então está correto também. E o uso de máscara, né? Sempre. As estrelas rosas ao redor do planeta indicando locais onde estão a predominância do Sol em maior intensidade? Não, a figura que
ele mostra, né, nessa atividade 4, na verdade são os vírus, né? Então está errado. Nas mãos, além do coronavírus, há outras bactérias, por isso devemos sempre mantê-las limpas. Eu marquei também, tá? A minha interpretação é a seguinte: nas mãos, além de coronavírus, há outras bactérias. Sim, tá? Só que ele relacionou bactéria e vírus. Não que a gente, né, não tenha essa associação. Porque falando de coronavírus, pode ser que alguém fale assim, mas a gente está falando de vírus, ele está falando de bactéria. Mas sim, a nossa mão é muito suja, né? E se você analisar, antes mesmo da pandemia, a gente deveria ter o hábito de lavar as mãos com frequência e usar sim álcool em gel. Então, na minha opinião, essa também é uma questão que deve ser marcada, tá? Provavelmente aí você não deve ter marcado as mesmas questões que eu. Se você não marcou, coloque nos comentários para a gente poder discutir e ver um ponto comum, né? Relatar aí por que você marcou e por que eu não. Então, aí as nossas referências, né? Todas do PET. O Saiba Mais é sempre bom você não assistir, né? Não deixar de ver, porque eles acrescentam bastante ao conteúdo que o PET traz, que às vezes é muito superficial. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora, né? E foi útil para você, deixa o like. Me ajuda bastante, né? Se é a primeira vez que está assistindo o vídeo. E tem muita gente entrando agora, inclusive com relação aos vídeos antigos, né? Não deixe de se inscrever, ative o sininho para não perder as próximas atividades. Não deixe de me seguir tanto no Instagram quanto no Facebook para toda e qualquer informação que a gente tenha, né? Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!